No programa de hoje, falaremos sobre o comportamento operante e suas características. No segundo momento, vamos falar agora sobre o comportamento operante. Geralmente, o comportamento operante ele é conhecido como aquele que está diretamente relacionado às alterações no ambiente. Algumas características se destacam. Vou explicar melhor. Normalmente, chamamos o operante de ação. Vamos lembrar que no reflexo eu falei de reação, respostas que, de alguma forma, têm um impacto de reagir ao ambiente. O operante não se enquadra nesta categoria, ele é uma ação. Toda ação, no caso do operante, ela é voluntária. Então ela está sob domínio de quem a executa. E ela está relacionada, em contrapartida ao reflexo, ao funcionamento do sistema nervoso central, que coordena a musculatura estriada. Em outras palavras, todos os movimentos que eu consigo coordenar. Outro aspecto importante é que o operante ele é 100% aprendido. Então ele não é uma resposta que tem características inatas. E ele obedece a uma outra regra na interação do organismo com o ambiente. A chamada, a regra que nós podemos definir da seguinte forma: o estímulo, a resposta operante e a consequência atuando sobre essa relação estímulo-resposta. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a resposta ela produz consequência e vai sendo modificada por esta consequência. Bom, da mesma forma como eu disse que no reflexo o estímulo produz a resposta e que esta relação, existe um termo importantíssimo que é chamada o estímulo elicia a resposta, agora eu vou dizer sobre a emissão da resposta. Então, ou seja, uma vez que a resposta ocorre, em outras palavras, uma vez que a resposta é emitida, esta emissão vai produzir consequências e as consequências vão alterando o responder. Esse processo chama-se aprendizagem operante ou condicionamento operante. Eu vou dar alguns exemplos e dentro dos exemplos eu vou dizer o que é consequência. Os exemplos estão relacionados aos chamados operantes aprendidos, como todos são. Por exemplo, o comportamento de dirigir. O comportamento de dirigir, ele é um comportamento 100% aprendido. E ele requer da pessoa uma série de habilidades. Essas habilidades são aprendidas pela consequência que produz no ambiente. Digamos que a pessoa, ao sentar ao volante, ela comece a operar, então ela começa a emitir uma resposta de manipular os instrumentos e a partir daí a consequência vai modelando, vai alterando o comportamento dela. Então, ao apertar a embreagem e acelerar, tem que haver uma proporcionalidade. Se essa proporcionalidade não acontece, o motor do carro vai desligar. A gente costuma dizer no dia a dia que o carro irá morrer, o carro irá perder, né, a função de comando. Bom, nesse caso, vamos pensar o seguinte: apertou a embreagem, tirou o pé do acelerador, bom, isso até então está ok. Se eu tirar muito rápido aqui e o motor desligar, esta consequência vai modelar a minha próxima resposta. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte: uma vez a resposta ocorrendo, a consequência irá alterar. Isso vale para o comportamento de cantar também. Uma vez que, ao manipular, ao usar enquanto ação, né, todo o aparelho fono, né, todo o aparelho vocal, o que acontece? A pessoa vai modulando pelo som que sai. Isso também para tocar instrumentos. Então, a resposta operante, ela é aquela que é modelada, que é alterada, que é modificada pela consequência que ela produz. Existe um conceito que diz de tudo isso, que é chamado conceito de reforço. Uma vez que a consequência ela é capaz de alterar o comportamento, alterar a sua probabilidade, nós vamos chamar essa consequência de reforçadora. É uma consequência que estabelece, que faz com que a resposta seja efetiva. Bom, esse é um conceito super importante no contexto do comportamento operante e basicamente o que nós temos são
Consequências alterando comportamento. No reflexo, nós temos a apresentação de estímulos, fazendo com que o nosso organismo entre em funcionamento.